Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a tristeza que nasce junto com o arrependimento nos leva para mais perto da salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quem nunca se sentiu triste? Quem nunca ficou chateado, decepcionado, magoado? Quantas vezes nós não ficamos pensando nessas coisas? As coisas que nos fizeram, as coisas que aconteceram, e isso desanima o nosso coração de uma forma que nós não podemos explicar. Parece que rouba todo o nosso brilho, toda a nossa vontade de viver. Só que quando eu vivo apenas pensando dessa forma, é como se o outro, enquanto ele não pede desculpa para mim, esse sentimento ele não pudesse deixar de existir. E aí eu aprendo a conviver com ele. Porém, sempre vai existir alguma coisa que me faz lembrar, que me faz desmontar uma situação, uma palavra, um acontecimento. E tudo volta à tona. As lágrimas nos olhos, o desânimo, aquela forma que a gente olha a vida como se ela não valesse mais a pena para ser vivida. Eu sei que todos nós podemos nos sentir tristes em alguns momentos, mas será que essa é a razão de viver? Será que nós vivemos apenas para que as outras pessoas elas possam satisfazer as nossas expectativas ou os nossos interesses? Nós colocamos uma carga pesada demais sobre as pessoas quando nós criamos as expectativas. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso chefe, as pessoas às quais nós nos relacionamos, os nossos amigos. Será que eles conseguem suportar o peso da nossa expectativa? Será que eles conseguem ser perfeitos ao tal ponto ao qual nós esperamos? Só que nós sempre temos que perguntar primeiro, será que eu posso ser? Será que eu consigo fazer? Enquanto nós não aprendemos a reconhecer tudo aquilo que é certo e o que é errado, porque enquanto nós vemos todo mundo fazendo, o que nós podemos saber? E aqui vem a importância da palavra de Deus. Porque cada pedacinho, cada detalhe, cada comportamento, quando nós lemos o Novo Testamento e ouvimos Jesus dizendo o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer, o que não devemos, nós começamos a olhar a nossa vida e dá uma tristeza, sabe? Dá um arrependimento da gente ter feito tudo do jeito que fez. E eu acho que toda pessoa, quando ela se converte, ela olha para trás e fala, nossa, olha quanto tempo eu perdi, olha como a minha vida ela poderia ser diferente. Olha quanto sofrimento, quanta dor, quanto relacionamento. Olha quanta insistência. O amor sem a presença de Deus, ele machuca. E olha quantas marcas existem dentro dos nossos corações. Mas quem pode dizer que tudo poderia ser diferente? Quem pode viver essa vida sem Deus ao lado e dizer que ela foi boa? Ninguém pode. Então, quando nós encontramos uma tristeza junto à palavra de Deus, esse arrependimento ele nos coloca mais perto da salvação. Porque antes a gente ficava triste e achava que era uma questão de pessoas. Ah, então a pessoa que eu tô não tá dando certo? Beleza, acabou, fiquei triste, eu vou encontrar outra pessoa. E isso se torna uma busca. E ficamos procurando o amor. Ficamos procurando os amigos, as oportunidades, as amizades, o dinheiro e vivemos procurando sempre alguma coisa. Sempre encontramos alguma coisa e parece que nunca está completo. Parece que tudo que nós encontramos está quebrado. Mas será que é as coisas que estão quebradas ou nós que não temos a sabedoria suficiente para entender as coisas como elas são? O amor, ele vem aos pedaços.
e cabe a nós o discernimento para conseguir juntá-lo. Nada vai ser completo da forma que nós imaginamos, mas quando Deus está perto de nós, tudo pode se tornar bom, porque nós tomamos lições sobre essas coisas. Se a gente vai na palavra de Deus, em 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Quem disse essas palavras? Paulo, nessa carta aos Coríntios. E ele percebeu algo que a gente também percebe, que quando nós encontramos uma pessoa que ela está cru, que ela não recebeu a palavra de Deus, que ela não conhece Jesus da forma que deveria conhecer, que ela não conhece as leis de Deus, os mandamentos e a palavra, ela não conhece nada, ela nunca sentiu a presença do Espírito Santo, ela não tem discernimento sobre o mundo espiritual, é uma pessoa que está totalmente machucada, uma pessoa que está totalmente perdida, uma pessoa que ela nunca viu a luz, uma pessoa como nós fomos no passado. Isso é natural de todo mundo que nasce na escuridão, e aqueles que veem a luz é porque buscam a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe outro jeito de nós fazermos isso. Então, quando nós começamos a anunciar esse evangelho para a pessoa, nós começamos a nos alegrar. Pelo menos eu me alegro. Quando eu vejo que a pessoa ela vai aceitando a palavra de Deus, e você observando o olhar dela, sabe quando você vê que a pessoa está naquele olhar muitas vezes longe, que a vida dela está sendo revelada aos seus olhos, e eu estou sendo uma testemunha disso. Então eu me alegro por quê? Porque eu sei que Deus naquele instante, Ele vai começar a agir. Eu sei que naquele instante, aquela nossa linha entre o velho homem e o novo homem, que Jesus vai nos tornar, ela está sendo traçada no chão. É o antes e o depois de Cristo. Então, nós percebemos que às vezes a pessoa ela chora, mas não é aquele choro que é o choro diário, que é o choro do magoado, que é o choro que é porque muitas vezes fizeram muitas coisas que nós não merecíamos, mas é aquele choro de arrependimento, é aquele choro que vem de dentro do peito. Sabe quando você reconhece que você é um pecador e que o mal que estava na tua vida era culpa tua? Era você que estava desestabilizando, era você que estava mentindo, era você que estava enganando, era você que estava fofocando. Então nós começamos a reconhecer que o nosso comportamento não é tão bom como nós imaginávamos. E que aquela ânsia, aquela insistência em querer colocar a culpa nas outras pessoas também não funciona mais. Sabe, nós cansamos de mentir para nós mesmos. Então Paulo ele diz que ele se alegrava quando ele encontrava pessoas que estavam passando por esse processo. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquela tristeza ia levar ao arrependimento. Porque a tristeza, segundo a Deus, ela é uma confissão de culpa. Então eu olho a minha vida, eu olho tudo que eu vivi, eu olho tudo que eu sofri, tudo que eu passei, as escolhas que eu fiz, a razão das escolhas que eu fiz, o medo que eu sentia, o que eu queria garantir, os meus próprios interesses, a distância e o afastamento de Deus da minha vida. Eu não sei se você já passou por esse processo, mas todo mundo, quando acende a luz e Cristo nos permite nos vermos no espelho, nós não nos parecemos com as coisas que nós imaginamos. Nós não somos bonitos, nós não estamos limpos, nós não estamos apresentáveis, nós não estamos nada. Tudo aquilo que nós imaginamos que nós somos é uma imaginação. Deus ele nos revela como nós realmente somos. Isso nos assusta, porque nós percebemos que nós não somos perfeitos.
Então, ao invés de ficar olhando para a vida das outras pessoas, querendo que elas mudem, nós queremos que o Senhor ele nos ajude a nos purificar, a nos limpar. E tudo isso acontece por quê? Porque eu me arrependo. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E olha que essa tristeza é um desejo de Deus, que você reconheça o mal que você fez. E de forma alguma foram para prejudicar vocês. Então quando Deus ele nos revela a verdade, ela é para nos libertar e não para nos prejudicar. Eu já vi gente dizendo que não gostaria de ter conhecido a verdade, que não gostaria de ter visto a pessoa como ela realmente é. Nós precisamos ver, nós precisamos passar por certas decepções para que nós podemos desconstruir a imagem que nós tínhamos, para poder quebrar toda aquela dependência emocional. E essa dependência parece que ela vem embutida em nós. Nós temos uma disposição a se enganar, principalmente querendo colocar uma perfeição nas pessoas que não existe nem em nós mesmos. Nós queremos encontrar alguém que possa carregar os nossos sonhos, quando mal nós mesmos podemos fazer isso. Nós criamos uma expectativa tão grande, imaginando e querendo e desejando, e no final não é desse jeito. A família que nós sonhamos, ela não vai ser da forma. Não tem como a gente construir o amor sem Deus, porque nós sabemos hoje que Deus, ele é o amor. E Paulo ele continua dizendo: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. A diferença do remorso e do arrependimento é que o arrependimento ele gera mudança de vida. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém e fala assim: nossa, me arrependi de ter feito, não devia ter feito. Isso não produz mudança. Por quê? Porque é só para aquela pessoa que você vai deixar de fazer. Para outras pessoas você vai continuar fazendo. Então o remorso ele é seletivo, o arrependimento não. O arrependimento ele modifica a minha vida inteira e não apenas algo para uma pessoa. Quantas vezes nós não dizemos: para a pessoa eu não faço mais nada para essa pessoa, nossa, ela me enganou. Mas para outras pessoas você vai continuar fazendo. O arrependimento não, ele vai colocar um breque, ele fala: daqui em diante eu não vou mais mentir, daqui em diante eu não vou mais enganar, daqui em diante eu vou colocar Deus em primeiro lugar, daqui em diante eu vou amar Ele sobre todas as coisas. Então o arrependimento, ele é isso, o remorso não. O remorso é porque alguém te machucou e você não sabe perdoar, então você vai excluir aquela pessoa da tua vida. O arrependimento é quando nós nos excluímos da nossa própria vida porque nós não sabemos o que estamos fazendo. E esse tipo de comportamento ele vai levar ao quê? A salvação. E o outro tipo? Só produz a morte. Porque cada vez que eu fico magoado com uma pessoa, eu continuo sofrendo durante todos os dias. Diferente de quando eu perdoo, de quando eu deixo Deus ser o juiz, eu deixo Deus ele tomar sobre si o que deve ser feito ou não, porque ele vai fazer o julgo sobre as coisas, não eu. Eu não preciso ficar vendo a minha vida, eu preciso sim cuidar do meu comportamento e buscar a presença de Deus. Então aqui nós conseguimos entender algumas coisas, que a tristeza ela é a porta de entrada para a salvação, desde que ela venha com arrependimento e mudança de vida, senão ela vai acabar gerando a morte. E aqui fica claro como que a depressão ela nasce na nossa vida. É muito remorso e pouco arrependimento. Se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor ela diz assim: assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações
que vocês estão sofrendo. Então Pedro, ele tem o discernimento sobre algumas coisas que às vezes a gente não tem. Principalmente quando a gente fala de bênção. Eu não sei, às vezes eu fico tentando compreender quem que ensinou que bênção é dinheiro, que bênção é prosperidade. Porque parece que a mensagem é só essa que é pregada. Não existe outra mensagem sendo pregada. É só vida nessa vida. E ele sentiu a necessidade de explicar isso. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Então ele está nos ensinando que existe uma bênção guardada, que existe uma herança que nós vamos receber e nós estamos esperando. Então não é uma coisa que não vai acontecer, é uma coisa que no tempo oportuno ela vai. Então se você crê em Jesus Cristo, se você tem fé no Senhor, a tua bênção ela está guardada. E aqui vem a pergunta: o que é a bênção? O que você está esperando? Porque aqui vai começar a base de uma outra coisa, que eu vejo que tem pessoas que se decepcionam com Deus, que às vezes acham que Deus está demorando, que Deus não está fazendo, que Deus não está cumprindo. Só que talvez o problema não seja Deus, o problema seja o teu desconhecimento sobre a palavra de Deus. E se você quer conhecer o Senhor, você precisa conhecer a palavra. Porque às vezes nós damos autoridade a uma pessoa que na nossa cabeça ela está falando amando de Deus. Não é porque uma pessoa veste uma roupa de um sacerdote ou de um padre, ou porque ela é denominada pastor, isso ou aquilo, que o que aquela pessoa falar é a verdade. Deus, ele fala que vai vir o anticristo. Fala que vai ter os falsos pastores e as coisas que são falsas. Todas essas coisas elas vão existir no meio de nós. E como eu posso reconhecer? Não é pelas vestes. Não é porque uma pessoa tem uma cruzinha no pescoço que ela é cristã. Não é porque uma pessoa ela veste uma roupa que denomina algum tipo de religiosidade que ela é religiosa. Não é uma questão de vestimenta nem nada. É uma questão de palavras e comportamento. Então eu preciso aceitar aquilo que está na palavra para me definir por aquilo que Cristo é, porque é uma transformação feita pelo Espírito Santo. Então Pedro, ele está nos garantindo que vão ter bênçãos para nós que somos o povo de Deus. Só que a questão é, onde estão essas bênçãos? Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem ser destruídas. Então aquilo que Deus ele separou para nós não está guardado nessa vida. E agora? Vai se decepcionar com Deus? Vai achar que Deus não é bom? Que às vezes as outras pessoas têm as coisas e você não tem? Só que esse discernimento que ele guarda as bênçãos no céu é para dizer que ele não precisa de nada que está na terra para que você possa alcançar o sucesso que é devido. Então não fique esperando como vai ser. Saiba que vai passar por você. Que quando você tiver que fazer alguma coisa, Deus vai fazer junto com você. E assim você vai conquistar na terra as coisas que estão guardadas no céu. E às vezes você fica ali pensando que a doença está ali e vai ser o tratamento que vai curar, não Deus. Que não é Deus que está abrindo as portas do teu emprego, não, é você que ganhou. Então nós temos que sempre ter esse discernimento, que tudo que acontece, ela se materializa na nossa vida, graças a Deus. E não tem outro jeito que isso possa acontecer. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada nos fins dos tempos. Então a bênção, ela começa a ser também algo que nós conquistamos através da nossa fé. E essa fé, ela nos dá poder. Poder de enfrentar o mundo,
poder de não nos decepcionarmos, poder de nós nos arrependermos, poder de poder seguir em diante, vivendo uma vida totalmente diferente das outras pessoas, buscando coisas que elas não buscam e fazendo o que elas não fazem. Então nós vivemos nesse mundo, mas o nosso comportamento não é desse mundo. E não adianta você ficar procurando as virtudes que estão em você nas pessoas, porque essa virtude ela foi construída há muita oração, há muita leitura da palavra de Deus, há muito louvor, há muito arrependimento. Quando nós revisitamos o nosso passado, é para que nós possamos encontrar a nossa culpa e nos arrepender e nos libertar de tudo aquilo. Então a nossa salvação, ela está sendo construída, graças a Deus, e ela vai ser revelada nos últimos tempos. Alegrem-se por isso. Então, se você sente que você vai ser salvo, você precisa se alegrar com essas coisas que o Senhor faz na sua vida. Você precisa se alegrar por ter hoje uma nova vida, uma esperança que é diferente da antiga. Antes você esperava das pessoas, hoje você espera apenas do Senhor. Mas Ele também reconhece mais uma coisa: agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Então a tristeza, ela vai durar até quando? Até quando existe algo que eu preciso me arrepender. Depois que você se arrepender de todas as coisas, já não vai ter mais tristeza. Louvado seja o Senhor por isso. Então pensa, se tem algo que deixa ainda você triste, tenta entender a razão. Será que não é apego? Será que você não está tentando colocar algo que não existe mais? Será que você não está tentando reviver algo que não teria como você viver porque você não tem a capacidade no passado que você tinha hoje? Então nós temos que deixar Deus revelar. Não sou eu que vou dar o discernimento, é o Espírito Santo. E aí vai chegar um dia que você vai chorar, que você vai olhar para tudo aquilo que você fez e falar: cara, como que eu tive coragem de fazer tudo isso? E aí nós vamos querer fazer uma coisa, que é encontrar as pessoas e pedir muitas vezes perdão, desculpe, dizer: olha, eu errei. Só que nós não fazemos isso para que o passado volte, mas nós fazemos isso para que o presente ele possa estar livre disso, de tudo que aconteceu lá atrás, de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que nós fizemos. E assim, essa tristeza ela vai se transformar em alegria, porque daqui em diante podemos cometer novos erros sim, mas aqueles não. Aquilo que era a nossa prisão, ela não vai ser. Então, essa é a aprovação que nós vamos passar, e essa é a mudança, é a virada de chave que nós vamos ter nos nossos sentimentos. E você vai ver como tudo vai ser diferente, como todas as coisas que você vai sentir vão ser ressignificadas na sua vida. Que aquilo que te machucava do teu passado já não machuca mais, já não importa mais. Sabe, é como se nós ligamos o, entre aspas, o F, e daqui em diante nós vamos nos importar apenas com o que Deus pensa e com as coisas que Ele ensina. Antes nós fazíamos questão das pessoas, sabe? Parece que se a pessoa ela não conseguisse notar uma simples coisa na nossa vida, nossa, era o fim do mundo. É como se aquela pessoa precisasse nos enxergar. E hoje não. Hoje nós queremos ser vistos pelo Senhor. Nós queremos a sua graça na nossa vida. Então, nós gastamos mais tempo buscando o Senhor do que buscando as pessoas. Então, as nossas redes sociais também, elas já perdem o sentido. Porque aquilo ali meio que é uma forma da pessoa querer provar alguma coisa para alguém. Nem sempre um sorriso significa que a pessoa está feliz. Quando você olha no fundo do olho dela e você vê a tristeza que está dentro da alma. Nós não somos super-heróis, mas o poder de Deus ele transforma a nossa vida e modifica os nossos hábitos. E nós sabemos que a tristeza ela precisa vir acompanhada de arrependimento, para que ela nos leve mais perto de Deus, mais perto da salvação. Amém? Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa examinar a sua vida realmente e entender quem foi o culpado daquilo.
Quem que praticou aqueles atos? Quem que escolheu da forma errada, pelas razões erradas? E tudo bem, e tudo bem, e tudo bem. Não adianta a gente ficar se martirizando. Nós vamos chorar, nós vamos nos arrepender, mas a alegria, uma hora, ela vem. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.